E dando continuidade à nossa programação, nós vamos agora assistir a palestra da nutricionista Nádia Elizabeth Aburto Fierro. Ela trabalha no Centro Paraibano de Oncologia e vai proferir a palestra intitulada Estratégias nutricionais para amenizar os efeitos adversos no trato gastrointestinal causado pela quimioterapia. Nádia, fique muito à vontade. Boa tarde. Agradeço a oportunidade de estar aqui repassando os meus conhecimentos nessa área de oncologia, que tanto me dá muitos frutos. Vamos lá. Pode ir. Bom, como já foi dito, né, o tema que eu vou palestrar é sobre as estratégias nutricionais para amenizar os efeitos adversos causados pela quimioterapia. Eu escolhi esse tema porque é o meu dia a dia na clínica, né? Temos a parte de orientação, de avaliação, né, de recomendações nutricionais, mas amenizar os efeitos adversos é o que realmente traz conforto para os pacientes que estão em tratamento, né? Bom, antes de iniciar falando, né, das estratégias, eu não posso começar sem falar da importância da equipe multidisciplinar no conforto do paciente, no bem-estar dele durante o tratamento, né? Segundo Bicudo e Harris, a equipe multidisciplinar é formada por diferentes profissionais da área de saúde e que se trabalha em busca de um único objetivo. Para alcançá-lo, essas pessoas se interrelacionam e promovem um tratamento diferenciado, enxergando o paciente como um todo e proporcionando atendimento humanizado. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, ela afirma que a prática colaborativa otimiza os resultados dos cuidados de saúde, oferecendo atendimento integral aos pacientes, seus familiares, cuidadores e comunidade. Eu gostei muito dessa parte que eu li quando procurei, em relação a não só olhar o paciente, mas também sua família, seus cuidadores, que são os que estão envolvidos nos cuidados ao paciente em tratamento oncológico. Bom, sabemos que todo tratamento medicamentoso, no caso dos quimioterápicos em específicos, né, eles causam diversos efeitos colaterais, incluindo náuseas, vômitos, disgeusia, xerostomia, mucosite, saciedade precoce, diarreia, constipação, entre outros efeitos adversos ou desconfortos gastrointestinais. E o nutricionista é um dos profissionais que pode auxiliar na evolução favorável do paciente. Nós somos responsáveis para ajudar esses pacientes a passar pelo tratamento sem estarem tão desgastados, tanto físico como emocional também, porque a gente sabe que um desconforto, né, uma dor, ela traz N complicações. E nos pacientes em tratamento oncológico, em especial quimioterapia, como eles comumente apresentam, né, como efeito adverso mais frequente, a inapetência, o famoso fastio, como eles relatam quando a gente conversa com eles, né, o desinteresse pelos alimentos, a recusa àqueles de maior preferência, a anorexia, no caso, né. E a gente sabe de que, quando isso não é trabalhado, essa diminuição da ingesta alimentar, ocorre uma perda ponderal do peso, incluindo a depressão de tecido magro e tecido adiposo. A gente não só precisa ver a questão do peso em si. Eu tenho muitos pacientes com excesso de peso, obesidade, que começam a perder peso, mas, como eu falo, não é uma perda de peso intencional. E quando ela não é intencional, onde a gente, junto com a perda de peso, tem uma reeducação alimentar, tem exercício físico envolvido, você tem, né, a perda de
tanto o tecido adiposo quanto a massa magra, que influencia muito na questão de força e imunidade do paciente. Né? Quando ele está muito enfraquecido, muitas vezes ele precisa ter que adiar um ciclo por não conseguir, pelo seu corpo, não conseguir reagir para um próximo ciclo, se recuperar para um próximo ciclo. Bom, e antes de a gente lidar com a inapetência, a gente tem que procurar saber o que está causando essa falta de apetite, esse fastio, né? Não é só chegar e dizer, você precisa comer, né? Dizer a importância do porquê da alimentação nesse momento, mas entender o que está levando a isso. A gente tem questões de enjoos frequentes, né? Alteração do paladar, a inflamação da mucosa oral, que é a mucosite, ou indigestão, ou como eles falam, né? O empachamento, peso quando comem, diarreia, constipação. Eu tenho alguns pacientes que me relatam que deixam de comer com medo de ter diarreia, né? Ou porque sentem desconfortos quando comem. Além das questões emocionais, né? Como depressão, angústia, ansiedades. Tem pacientes que não te falam diretamente, mas você, ao fazer a anamnese, você observa de que eles estão cansados do tratamento, né? Eles muitas vezes comem só por insistência da família, aquela questão de se quer ou não quer continuar vivendo. Por isso que eu reforço novamente a importância da equipe multiprofissional. Aí tem a questão psicológica, onde eu tenho a sorte de trabalhar com uma ótima psicóloga na clínica, em que a gente vai se encaminhando os pacientes, né? Eu tenho o reforço dela para me ajudar nessa questão nutricional também. Bom, como eu mencionei, né, antes de a gente trabalhar a inapetência, a gente vai observar que efeitos adversos podem estar ocasionando, né? E um comum, né, a gente vê muito isso em protocolo de câncer de mama, né? Por exemplo, o protocolo trato gastrointestinal, a gente vê mais frequente diarreias, alteração do hábito intestinal. No protocolo de tratamento para câncer de cabeça e pescoço, a gente vê com mais frequência mucosite. Bom, cada protocolo tem seus efeitos mais comuns, sendo que não quer dizer de que o paciente não venha a ter outros efeitos. A gente nunca sabe como o paciente vai reagir quando inicia o tratamento. A gente informa ele sobre os possíveis efeitos e como amenizar esses efeitos, porque a ideia é que ele não pense que eu estou em tratamento de quimioterapia, o enjoo é assim mesmo, eu tenho que ficar assim, ou a diarreia é assim mesmo, eu tenho que ficar assim, eu fico com a boca toda ferida, é assim, é o tratamento, eu tenho que lidar com isso. Não, a ideia é que, junto com a equipe multiprofissional, enfermagem, farmácia, os farmacêuticos, o próprio médico oncologista, a gente trabalhe para que ele passe pelo processo, como eu já mencionei, de forma mais tranquila possível. Não é porque está em tratamento oncológico que ele vai definhar durante o tratamento. A gente sempre trabalha a questão de que ele não está doente, ele está em tratamento. Se ele tivesse doente, ele estaria internado, hospitalizado, né? Na clínica, é um trabalho ambulatorial, a gente trabalha em cima da remissão, né, do tumor. E, para falar sobre as náuseas e vômitos, né, tem também, antes de iniciar com as estratégias, tem a questão dos medicamentos antieméticos. É um protocolo da clínica, não sei se em todas as clínicas isso é utilizado, mas todo paciente que inicia o tratamento quimioterápico, o médico oncologista já prescreve um antiemético. Porque, assim, náuseas causadas pela quimioterapia é diferente das náuseas causadas quando a gente come alguma coisa estragada, alguma coisa ruim, que o nosso próprio corpo reage a essa infecção com as náuseas e vômitos, né? Então, em pesquisas feitas pela farmácia clínica,
lá do Centro Paraibano de Oncologia, foi observado de que é mais fácil a gente trabalhar a prevenção das náuseas causadas pela quimioterapia do que tentar controlar quando ela já se instala. Então, antes de iniciar a estratégia, eu sempre pergunto se o paciente está fazendo o uso correto do antiemético prescrito. Caso observe que ele não está fazendo uso, eu peço auxílio à farmacêutica lá de plantão para conversar com o paciente, porque muitas vezes é só isso, um controle das náuseas, né? Após isso, né, vamos com as recomendações, que é, por exemplo, evitar cozinhar ou ficar na cozinha quando se está preparando a comida. Muitos pacientes, principalmente as mulheres, né, no caso de câncer de mama, são elas que cozinham. Então, é a hora de pedir, né, para a família tomar as rédeas desse processo de cozinhar, porque a gente sabe que o enjoo, o cheiro forte das comidas, né, faz com que a pessoa fique mais e nauseada. Evitar alimentos, preparações com odores muito fortes e temperados. Evitar alimentos muito quentes. Dar preferência para preparações frias ou em temperatura ambiente. São mais tolerados do que preparações quentes. Então, se está muito nauseado, né, dá preferência para sucos, vitaminas, gelatina, frutas geladas, sorvetes, principalmente sorvetes caseiros. É aí onde a gente entra com receitas para os pacientes, onde a gente pede para eles fortificarem as vitaminas, exemplo, adicionando não só leite e fruta, mas aveia ou qualquer outro farináceo integral, né, linhaça, chia, né, e, se necessário, até suplemento alimentar, né? Evitar ficar em jejum, o que é difícil, porque a pessoa está nauseada, o que menos quer comer, mas a gente tenta reforçar isso, né? Comer devagar e várias vezes ao dia, ou seja, diminuir a quantidade e fracionar mais ao dia. Eu sempre falo, o importante é você chegar no final do dia com uma boa quantidade de alimentos ingeridos, que não fique naquilo de que é café da manhã, lanche, almoço, lanche, janta. Se for necessário, reforço o café da manhã 2 vezes. Se consigo comer só a fruta de manhã, depois de 1 hora e meia, tenta o pãozinho com o café, a tapioca com queijo, algo que ela consiga comer, né? A mesma coisa, almoço. Se não conseguiu comer todo o almoço, reforça o lanche. E assim vai durante o dia, né? Alimentos secos são mais aceitos, como farofa, biscoito de arroz, tapioca torrada, chip de verduras, entre outros. Porque a gente sabe também que quando a gente está enjoado, há uma produção maior de saliva. Então, quando a gente consome alimentos muito cremosos, a gente cria uma pasta na boca, o que causa mais ânsia, né? Chupar picolé de fruta, pedras de gelo aromático, né, que a gente pode estar fazendo com ervas aromáticas como alecrim, manjericão, hortelã, pedaços de fruta. Ela pode fazer, congelar e estar chupando para amenizar esse desconforto. Lembrando de que tem alguns quimioterápicos que essa recomendação ela não pode ser feita se o paciente estiver fazendo uso, como a oxaliplatina. A oxaliplatina é um quimioterápico que uma das toxicidades é a neuropatia periférica. Então, quando o paciente vai consumir alimentos muito gelados ou até muito quentes, ele causa, o quimioterápico causa um choque na boca do paciente que pode ser desconfortável. Então, aí é onde também entra a individualidade das estratégias para cada paciente, dependendo do protocolo que ele estiver fazendo. Chupar bala de gengibre. A gente sabe que o gengibre é um antiemético natural. É uma forma de o paciente estar também tentando amenizar o desconforto das náuseas. Pode também se fazer uso do gengibre em pó, da raiz do gengibre, colocando nos sucos, fazendo chás, sempre quando tolerado, porque ele é um pouco ardido, então nem todos toleram, mas aí, novamente, a individualidade de cada paciente. Reforçando de que pacientes com problemas cardíacos, com arritmias, a gente evita o uso do gengibre, principalmente o gengibre em pó ou a raiz mesmo, né?
Cheirar casca de frutas ácidas é uma estratégia que eu peguei da nutricionista Alice Pinho, né, que ela relatou, né, de que muitos pacientes falaram de que quando cheiram casca de laranja, de limão, tangerina, essa acidez ajuda, né? E eu tenho orientado os pacientes a fazerem isso. Eles relatam que tem boa aceitação com esse tipo de estratégia. Evitar, no caso das náuseas não sendo controladas, né, quando chegar o vômito mesmo, né, evitar comer nesse período até o vômito ser controlado, e depois dele beber pequenas quantidades de líquidos, consumir somente preparações líquidas como caldos, até conseguir retornar para a alimentação normal. Daí ele volta a tentar a consumir alimentos sólidos, e eu sempre peço, coma pouco, tente sustentar o que você comeu para seguir com a alimentação, porque não adianta forçar a pessoa a comer se ela vai jogar tudo para fora, né? Outra questão também muito relatada é a xerostomia, né? É a boca seca, né? A falta de produção de saliva. A gente vê muito isso em pacientes que fazem tratamento de câncer de cabeça e pescoço, que estão em quimioterapia e radioterapia concomitantes, né? Isso é um desconforto bastante comum. Então, as recomendações é manter a boa higiene oral, né? Por mais lógico que pareça, a gente tem pacientes idosos que não têm muita higiene, e a gente precisa reforçar essa importância. Não, porque muitos já usam prótese e pensam que só tirar a prótese e pronto, não precisa higienizar a boca, a gengiva, e a gente sabe de que mesmo não tendo dentes, né, há acúmulo de alimentos na boca. Então, a higiene oral, né, a gente reforça, né? Aí também tem a possibilidade de usar saliva artificial, protetores labiais, se for necessário, né? Evitar respirar pela boca e lamber os lábios. A gente acaba trabalhando isso também, né? Observando como ele respira, né? Ser bem tolerado, chupar frutas cítricas para estimular a salivação. Aí, em relação às frutas cítricas, temos que ver também se o paciente não apresenta mucosite, que eu vou falar mais adiante, né, inflamação da mucosa oral, porque se tiver também com esse efeito, sintoma, né, essa recomendação já não é válida. Ingerir líquidos em pequenos volumes e várias vezes ao dia, inclusive durante as refeições, para facilitar a deglutição e mastigação, né? Fazer pedrinhas de gelo aromáticas para chupar, novamente, porque muitas vezes a pessoa toma água, mas a água passa tão rápido, né, pela cavidade oral e garganta, que a sensação de seco continua. Então, ao chupar gelo, um picolé de fruta, ajuda a hidratar essa área da boca e garganta. Consumir alimentos e preparações mais úmidos, como caldos, molhos, cremes, lembrando de que a boca está com diminuição na produção de saliva, então alimentos secos vão agravar esse desconforto. Pingar gotas de limão ou laranja nos alimentos para produção de saliva. Eu sempre digo de que use esses tipos de tempero para colocar em cima, numa sopa, uma colherzinha de vinagre ou de limão, o que preferir, né? No purê, no próprio peixe, né? Adicionar, porque isso ajuda na produção da saliva, né? Evitar o leite, que pode dar a sensação de boca pastosa. A gente fala muito em relação a caldos, molhos, cremes, mas em relação ao leite, é o leite puro, tá? É tomar o leite. Tá? Alimentos muito salgados, que a gente sabe, né? Quando a gente come algo salgado, a primeira coisa que a gente sente é sede, e eles já estão com essa sensação. Temperos fortes, como pimenta e cravos, né? E alimentos ásperos, como eu falei. Alimentos muito secos, né, que dificultem a mastigação e a deglutição. A gente também tem que ter cuidado de que, se a gente está com pouca produção de saliva,
ao engolir, a gente pode acabar engasgando, porque a mastigação foi deficiente, né? Aí o bolo alimentar, ao passar pelo esôfago, né, tá sem aquela umidade, o que pode provocar um engasgo, né, um desconforto maior. Temos também a disgeusia, ou alteração do paladar, né? Ela pode estar diminuída, né? Ou pode ser total. Tem pessoas que relatam que alteração do paladar em relação a sentir os alimentos muito doces, ou muito salgados, ou amargos, né? Tem também a questão do sabor metálico na boca, que alguns quimioterápicos acabam provocando, né? Isso é algo bem frequente e é o que os pacientes relatam como algo bem que deixa a alimentação sem prazer, sabe? Tem alguns pacientes que comem, mesmo sem sentir sabor, porque sabem da importância, mas eles falam, eu como porque eu preciso, mas eu não tenho nenhum prazer ao comer, porque eu não sinto gosto de nada. Eu sei que a comida tá bem feita, né, tá saborosa, mas eu não consigo sentir. Isso, nesse momento, eu também peço um pouco de paciência para eles. Eu digo, é algo momentâneo. Depois que terminar o tratamento, né, depois de 1 mês, 2 meses, essa alteração ela vai mudar, você vai voltar a sentir o sabor da comida, né? Mas para amenizar, eu peço lavar a boca antes das refeições, né, fazer uso de solução de bicarbonato de sódio, né, bochechar, né, a boca com essa solução, que é 1 colher de chá para meio copo de água, né. O bicarbonato de sódio, essa solução, ela serve para diminuir a acidez da boca, né, porque quanto mais ácida a boca, mais favorece o ambiente para a proliferação de bactérias ruins na boca, o que provoca alteração do paladar, como também a mucosite. Então, essa solução de bicarbonato de sódio, ela é muito eficaz para a prevenção, tá? Alimentos ácidos devem acentuar o sabor, como suco de laranja, limão, vinagre, para usar como tempero, né? Aumentar a ingesta de alimentos ricos em zinco, vitamina B12, que quando estão deficientes podem agravar esse problema, né? A gente tem como fontes de zinco carnes, crustáceos, leguminosas, falelas, vitamina B12, a de origem animal, como peixes, carnes, ovos e laticínios, né? Se for necessário, a gente pode suplementar zinco, pode fazer uso de suplemento de vitamina B12, mas sempre observando exames, tá certo? Não por achismo. Precisa e suplementa. A gente sabe que hipervitaminose também tem suas complicações. Experimentar alimento com sabor forte, utilizar ervas aromáticas para temperar os alimentos, né, como alho, salsinha, cebola, manjericão. Eu passo para meus pacientes receitas do sal de ervas, receitas de tempero caseiro, que é uma pasta que a gente faz com alho, cebola, pimentão, cúrcuma. É uma pasta é uma receita que eu passo para os pacientes, em que eles podem marinar a carne, o frango, o peixe, dar sabor nos ovos mexidos, em qualquer preparação. Eu trabalho muito com receitas, porque a gente pensa, né, que todos, pelo fato de a internet estar mais acessível, o Google, né, eles procuram por isso, mas não é a realidade, tá? A gente precisa sempre estar atenta a isso, né? Não só a orientar, recomendar, use temperos naturais, temperos secos, mas dar ideia de como fazer esse uso, tá certo? Evitar alimentos brandos, com pouco sal ou temperos, né? A gente também sabe de que a gente come com os olhos, então tem que ter essa questão também do colorido no prato, né? Adicionar sabor à água, colocando rodelas de limão, laranja, né, pau de canela, folhinhas de hortelã, até mesmo pedacinhos de fruta, como morango, kiwi, pêssego, a fruta que o paciente preferir. Até porque quando se tem alteração do paladar, né, até o sabor da água fica ruim. Eles ficam sem tolerar até
tomar água. E aí se sabe que a hidratação do paciente em tratamento quimioterápico, tratamento radioterapia, né, ou qualquer tratamento oncológico, é de suma importância. Quanto mais hidratado o paciente tiver, né, menos efeitos ele pode vir a ter, ou os efeitos adversos vão ser menos intensos, porque o que é tóxico da quimioterapia, nesse caso, vai ser eliminado mais rápido através da urina. Quanto menos água, né, menos hidratado, mais tempo vai ficar circulando no sangue essas toxinas da quimioterapia, o que é tóxico, né? Porque a quimioterapia entra no sistema, faz a sua função, né, de destruição das células tumorais, produz metabólicos tóxicos, e isso que é eliminado na urina. E é o que provoca os efeitos adversos. Tá? Então, é importante a gente também ver estratégias para que o paciente tome água, que é uma grande deficiência da maioria dos pacientes que chegam. Quando eu pergunto quanto é a sua ingesta de água, né? Menos que 1 litro, mais que 1,5 litro, mais que 2 litros. São poucos que chegam tomando mais de 2 litros por dia. Muitos até 1 litro no máximo. E não é só água, né? É junto com suco, com leite, né? Água de coco. Mas a gente sabe que a água não, que esses outros líquidos não substituem a água, né? Essa estratégia de mascar talinho de coentro, cheiro verde, hortelã, foi uma estratégia, né, que eu encontrei para limpar um pouco a boca dos pacientes. Eu peço, eu até brinco com eles, eu falo, ó, sabe como os mais idosos faziam de que mastigavam fumo? A ideia é essa. Você pega um talinho de dessas ervas, mastiga, daí você cospe, porque não é para engolir, faz a higiene oral, né? E vai comer. Aí se sentir novamente a boca um pouco estranha, né? Com um sabor estranho na boca, volta a fazer uso, né? E tenho tido bons resultados com essa estratégia do talinho de coentro, cheiro verde. Eles limpam as papilas gustativas, né? Então ajudam nessa alteração do paladar, a amenizar, né? Os doces podem ser mais bem tolerados quando a paciente está com digeusia, sendo que tem que ser ofertado de uma forma mais criteriosa, porque a gente tem que lembrar que o paciente não é só um paciente com câncer, ele pode também ter outras comorbidades, como hipertensão, diabetes, esteatose hepática, né, problemas de tireoide. Então, a gente tem que ver o paciente como um todo. Então, a gente tem estratégias, mas sempre observando, né, o quadro clínico geral do paciente. Tá? E no caso de sabor metálico, que alguns relatam, né, também se tem a orientação de trocar os talheres de metais por talheres de plástico, porque ao consumir alimentos com talheres, né, de metais, isso pode agravar esse desconforto do sabor metálico na boca. Né? São estratégias que, aos poucos, a gente vai vendo que dão certo para os pacientes. Temos a mucosite, né, que é a inflamação da mucosa oral, não só da mucosa oral, mas de todo o trato gastrointestinal. A gente sabe de que a radioterapia, a quimioterapia e algumas infecções, elas causam, né, essa inflamação, e se sabe que alguns alimentos podem agravar esse sintoma. Então, é recomendável preferir alimentos mais fáceis de mastigar e engolir, né, como vitaminas, frutas macias, purê de frutas ou frutas cozidas. Não é muito comum, mas frutas cozidas é uma opção bem prática para os pacientes não deixarem de consumir frutas que gostam, né, já que a gente, ao cozinhar, a gente deixa elas mais macias. Queijo, tipo cottage, ricota, que são mais cremosos. Purês, né, tanto de inhame, macaxeira, batata, como de gerimum, cenoura, macarrão e outros alimentos mais brandos. Né, usar carne moída, frango, peixe desfiado.
Usar canudinho para beber líquidos é uma estratégia para quem está com mucosite, né? Antes das refeições, providenciar o alívio da dor. Se for necessário, a gente também pode encaminhar o paciente para um odontologista para fazer a laser terapia, ou o médico oncologista prescreve medicamentos para tratar a mucosite. Prescrever o bochecho ou gargarejo com chá gelado de camomila. A gente tem o conhecimento de que camomila é uma erva calmante, mas ela tem flavonoides que também atuam na inflamação. Então, ela é muito usada para aliviar esse sintoma, de 2 a 3 vezes ao dia, e faz o bochecho, o gargarejo e depois engole. A higienização bucal, novamente. Fracionar a dieta em pequenas porções, orientar a comer devagar, mastigar bem os alimentos, né? Nesse momento, evitar alimentos quentes, orientar a comer alimentos mais frios, ou temperatura ambiente, evitar alimentos muito secos, duros, condimentos, alimentos ácidos. E tem a questão da glutamina, né? A glutamina, para mim, só é indicado para pacientes com câncer de cabeça e pescoço. Faz uso em pó, dilui em água, né, faz o bochecho, o gargarejo e depois engole. Eu não uso em pacientes com outros cânceres, principalmente trato gastrointestinal, porque não há um consenso em que se a glutamina traz ou não benefício para esses pacientes, né? Umas pesquisas dizem que aumenta o tumor, outras pesquisas dizem que não. Então, por não ter um consenso, eu só uso para pacientes específicos de cabeça e pescoço. A indigestão, a dispepsia, né, que é outro desconforto. Reforçar a importância da mastigação, porque se o paciente não mastigar bem os alimentos, ele causa essa indigestão. Eu sempre brinco com eles, dizendo de que estômago não tem dentes, que a digestão começa pela boca, né? Orientar quanto à necessidade de comer em um lugar tranquilo, longe de estímulos, para não distrair na hora de comer, evitar ingerir líquidos enquanto come nesse desconforto, na indigestão, porque no caso de xerostomia é importante fazer uso de líquidos durante a refeição, diminuir o volume das refeições e aumentar a frequência, consumir alimentos que passaram por algum processo de cozimento, evitar alimentos crus, quanto mais cozido, mais fácil é a digestão. E também tem a prescrição do consumo de chá de erva doce com algumas gotas de limão, que ajudam muito a digestão. Eu sempre indico iniciar o dia tomando esse chá quando a pessoa tem essa indigestão de forma recorrente. Tem outros chás que podem também ser feito uso, né? Boldo, capim-cidreira, espinheira santa, hortelã. Muito cuidado com hortelã, porque pacientes polimedicados em casa, o chá de hortelã pode interagir com esses medicamentos, então sempre analisar. Evitar alimentos gordurosos, proteína de carne vermelha, dá preferência para proteína de carne branca, que é mais fácil a digestão. Além dos alimentos gordurosos, preparações fritas, empanados, dá preferência para preparações cozidas, guisadas. Ver o surgimento de intolerância alimentar. A gente sabe que com o avançar da idade acaba surgindo. E caso a mudança na alimentação não resolver, a gente faz uso de enzimas digestivas. A gente pode prescrever, sim, um mix de enzimas, né? Elas estão dentro dos suplementos alimentares. E ver a necessidade de prescrever o uso de um suplemento alimentar hipercalórico hiperproteico. Ok, então a gente agradece muito mesmo a palestra da nutricionista Nádia. Tem uma pergunta aqui para o pessoal que está assistindo. Eles perguntam assim, a questão se existe alimento proibido, né, para quem tem problemas de câncer, quem está em quimioterapia, se tem algum alimento que você realmente não pode comer porque complicaria mais ainda a situação. Bom, um grupo de alimento específico que eu realmente peço para eles não consumirem são os embutidos.
mortadela, linguiça, salsicha, né, presunto, até o peito de peru, que é visto como algo benéfico, né, um produto bom, porque eles têm aditivos químicos, né, nitritos, que a gente sabe que são carcinogênicos, né? Então, como eles já estão com um tumor, então a ideia é que eles evitem esses alimentos carcinogênicos. Outro alimento que eu peço para evitar são os refrigerantes à base de cola, porque tem o corante caramelo 4, que não só está presente nesse tipo de alimento, né, de bebida, mas também em outros alimentos que tem esse corante. A gente sabe que ele é carcinogênico, sim. Os outros alimentos que é para evitar é por conta do fígado, que metaboliza o tratamento. A gente precisa ter o fígado saudável, né? E alguns alimentos que podem agravar o sintoma da mucosite, frutas ácidas, por exemplo, e muito depende também do hábito intestinal. Se o paciente vai estar com diarreia ou vai estar constipado, aí a alimentação vai depender disso. Ok. Então a gente, mais uma vez, agradece muito a Nádia, nutricionista do Centro Paraibano de Oncologia, pela brilhante explanação, muito esclarecedor para as pessoas que estão assistindo. Mais uma vez, parabéns e obrigado pela participação. Eu quero me deixar à disposição de quem precisar tirar alguma dúvida, né? Meu e-mail é nadia_aferro@hotmail.com. Se tiverem dúvidas, podem perguntar diretamente por e-mail. Eu fico sempre à disposição.